Agora sim. Então, vamos lá, ô Valor. O árbitro, a gente já esperava, né? Senhor Flávio Rodrigues de Souza. Aí, já vai ter. Vocês vão assistir, pessoal, todos os programas de análise. E a arbitragem vai ficar em 10º plano. Isso aí vocês já se acostumem. Torcedor do Cruzeiro, se acostume, tá? A arbitragem em 10º plano sobre o jogo aqui. É 0-0 normal. O senhor Flávio Rodrigues de Souza. Ah, mas teve um lance. Ah, mas teve... Gente, procura aí na internet. Eu não vou nem falar desse agarrão do Lianco no Fabrício Bruno, porque foi uma coisa inacreditável. Inclusive tem uma foto que aí eu vou até pedir aqui quem fez a foto, só para ver o que aconteceu. Se isso aí é permitido fazer dentro de uma área, então o futebol ficou diferente, né? Agora só procura aí, chapéu do Christian no Júnior Alonso amarelado. Não é que ele esbarrou o braço no Christian, não. Ele deu um toque por baixo com o Christian já passando dele. Então, isso aí não é lance para amarelo, nada mais vai ser, né? Então, torcedor do Cruzeiro, já fica o recado. Em todas as análises por aí que vocês vão ver, a arbitragem não será tema, tá? A não ser aqui na Samuca TV, na Cruzeiro Esportes, a Voz Celeste, o Cláudio Silva, o Cruzeiro, a não ser nesses aí. O restante eu pago pra ver. Então, não dá, né? Um árbitro vem e faz mais isso. Mas mesmo assim, e eu concordo aqui, quando a gente vê um time saindo do Mineirão frustrado porque jogou para vencer e o outro saindo comemorando um ponto, jogando da forma como jogou, eu acho que isso tem que significar algo, né? Pro torcedor do Cruzeiro, óbvio, né? O torcedor vem, sai de longe, quer chegar e ver uma vitória. Mas o que eu vi aqui hoje foi um Cruzeiro que veio jogar para vencer, que veio competir dentro de uma competição leal, que encarou o adversário, que lutou quando tinha que lutar, mas que tentou jogar dentro do que vem jogando, só que por algumas circunstâncias aí nem sempre vai ser possível também, né? Às vezes vai faltar ali um capricho, um escanteio. O Vidalba, por exemplo, teve uma chance, ele cabeceou sozinho, podia ter tido um melhor aproveitamento. Aquela bola do Lucas Silva aí, um pouco de sorte, né? Podia morrer lá no fundo da rede, porque se faz 1-0 o jogo iria se transformar completamente, assim como se tem uma expulsão logo no início do segundo tempo, se tem uma penalidade marcada, isso tudo alteraria o que o Cruzeiro fez aqui hoje, que jogou, com certeza, foi um jogo quase de ataque contra a defesa, né? O que chegou no Cássio aí foram algumas poucas escapadas, ou bate-rebate que sobra para alguém, ou uma finalização do Rony no primeiro tempo que o Cássio pegou. Então, foi um Atlético que veio para pontuar, para fazer esse ponto, né? E por isso saiu daqui comemorando esse resultado diante do Cruzeiro. E quando a gente vê o Cruzeiro depois de 3 anos, chegando a 7 jogos de invencibilidade e repetindo aquilo, se o Cruzeiro continuar com essa competitividade, brigando muito, vai ser difícil o Cruzeiro entregar uma derrota assim facilmente, como a gente já viu por várias vezes. Está tudo perfeito? Claro que não, longe disso. O que aconteceu aqui hoje, quando você pega um time totalmente recuado, retrancado, linhas baixas, querendo tentar alguma escapada em contragolpe, aí você precisa de mais qualidade técnica, né? E isso não mudou no Cruzeiro, né? Não teve nem janela ainda. Então, não dá pra gente cobrar algumas coisas, por exemplo, de alguns jogadores, porque eles estão entregando ali o que está no limite, né? Isso é um ponto importante pra gente falar, porque contra time recuado desse jeito, você vai precisar de pontas mais agudos para partir para o 1 contra 1, né? Para abrir mais espaço. Então, isso ainda falta aqui no Cruzeiro. Senão, o Cruzeiro teria vencido o jogo, mesmo com essa postura do Atlético Mineiro aqui no Clássico. Então, ô Valu, quando a gente vai ali para baixo ali e vê como que tá
por exemplo, na zona mista, né? Como que estava o clima de um lado e como que estava o clima no outro, né? Dá para ver que o time que jogou para vencer a partida o tempo inteiro sai lamentando 2 pontos que ficam pelo caminho, né? Quem veio para fazer um ponto sai aí satisfeito e muito aqui do Gigante da Pampulha. Seguimos. Eu até postei no Twitter que esse time brigando do jeito que está, isso pode dar orgulho ao torcedor. Não é orgulho por empatar um jogo, gente, um clássico em que você tinha total condição de vencer. Não é isso que eu quis dizer. Alguns entenderam desta forma, né? Aí a interpretação do que a gente fala também não dá pra gente ensinar todo mundo como que deve interpretar alguma fala, né? Mas eu saio aqui do Mineirão satisfeito com esse desempenho do Cruzeiro. Nesses 7 jogos aí sem perder e em outros também, às vezes até perdeu, nesse dificílimo Campeonato Brasileiro, às vezes não vai ser possível vencer, mas que não perca o jogo e siga pontuando. São 17 pontos em 27 possíveis e em termos de Campeonato Brasileiro teremos o Fortaleza pela frente, mas antes o Cruzeiro precisa confirmar ou buscar, né, esta vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Valor! Valu, um empate ruim para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma equipe melhor, é uma equipe que tentou jogar futebol, mas infelizmente acabou ali pecando em algumas questões de infelicidade do Cruzeiro, mas principalmente esbarrando num adversário que do minuto 1 ao minuto 49 fez cera. Então acho que o Cruzeiro vai precisar de lidar melhor quando for enfrentar equipes que adotem essa medida, uma medida mais de se acovardar, de se defender com uma linha mais baixa, com medo de jogar talvez, porque foi o que a gente viu hoje, mas é um empate que o Cruzeiro não sofre uma derrota, não sofre gol, mas pela qualidade do Cruzeiro, pelo ímpeto do Cruzeiro, fica a chateação do torcedor. O Cruzeiro era um time melhor, o Cruzeiro fez mais por merecer essa vitória, mas acabou não saindo com esse resultado. Agora é se preparar ao longo da semana, né? Tem um confronto importante contra o Vila, depois tem um jogo contra o Fortaleza, mas é recuperar aí, os jogadores se dedicaram muito, um Cruzeiro muito desgastado, mas acontece, tem vezes que no futebol existem as equipes que gostam de jogar e as equipes que talvez por uma dificuldade, uma incompetência em não conseguir jogar futebol, elas preferem adotar uma medida mais covarde de se defender, de matar o jogo com faltas, e aí, infelizmente, é saber lidar com esse tipo de situação. Fica também de prova para o Cruzeiro, né, para poder tirar uma lição desse jogo, porque outras equipes vão adotar essa postura covarde, e aí o Cruzeiro vai precisar estar mais preparado para poder lidar com elas. Exatamente, eu acho que é um empate muito frustrante por aquilo que foi o jogo. O Cruzeiro foi a equipe que buscou desde o primeiro minuto o gol, né? Buscou jogar futebol. Os números mostram isso, de finalizações, de escanteio, teve um ímpeto aí de buscar o resultado, mas eu acho que foi muito infeliz ali no último terço, né? Não soube tomar as melhores decisões para converter esse volume e até esse controle do jogo em oportunidades claras de gol. Então, em contrapartida, a gente enfrenta um Atlético Mineiro que, como o Pedro falou muito bem, do minuto 1 ao 90, muito satisfeito com o empate, né? A sensação era essa, até não só por picotar o jogo, mas por demorar a cobrar faltas, demorar a cobrar laterais, o Everson naquela cera que a gente já está habituado dele, né? E aí não é só hoje, é uma coisa dele mesmo, de praticar esse tipo de coisa. Então a gente vê que é um Atlético Mineiro que veio satisfeito com o empate, né? Um ponto aqui no Mineirão para eles estava de bom tamanho e acredito que saem muito satisfeitos com o resultado. Do nosso lado fica a frustração, porque eu acho que a gente poderia ter produzido mais ofensivamente para merecer uma sorte melhor. Óbvio que você tem uma bola no travessão no primeiro tempo, óbvio que você tem um lance ali do Alonso que é, no mínimo, assim, discutível, né? Parece, pela imagem que a gente viu aqui na transmissão, parece sim um lance de agressão e para expulsão, já que ele já tinha um cartão amarelo, né? Então ficam essas questões, obviamente um árbitro que com muita dificuldade aí no critério, né? Então hora dá uma falta, lá não dá a mesma falta que deu aqui, aquela coisa toda. Então
um jogo que foi sendo picotado, né, pela arbitragem, pela postura do Atlético Mineiro, mas eu concordo muito com uma coisa que o Pedro falou, assim, o Cruzeiro precisa aprender a jogar esse tipo de jogo, é necessário ter maturidade para saber jogar diante de adversários que por vezes vão vir aqui ao Mineirão com linhas baixas, que vão tentar picotar o jogo com faltas, com cera, justamente para tirar o ímpeto do Cruzeiro, e aí é necessário ter maturidade para saber colocar a bola no chão, fazer o jogo do Cruzeiro, né, e buscar esse resultado. Acho que hoje talvez tenha faltado isso, um pouco mais de capricho, um pouco mais de maturidade. Por vezes é um senso de urgência, mas não dá para ter pressa, né? E urgência e pressa tem que ser coisas diferentes para você conseguir acabar melhor as suas jogadas. E a gente conversava aqui no pré-jogo sobre o baixo aproveitamento do Cruzeiro em relação às bolas paradas, né? E mais uma vez, assim, uma quantidade muito grande de escanteios em que o Cruzeiro aproveitou muito pouco, né, para não dizer nenhum. Acho que o Vidalba teve uma boa chance ali, bem posicionado, sozinho, acabou não tomando a melhor decisão ali no gesto técnico, mas em linhas gerais, escanteios ali, acho que chegou a ultrapassar 13 ou 14, o Pedro vai pegar aqui o número certinho, e aí basicamente todos assim sem perigo, né, com a exceção desse, 15 escanteios. Então é muito ruim, né? Um jogo como esse, em que o adversário vem para picotar o jogo, vem com linhas baixas, vem para fazer faltas e tirar o seu ímpeto, a bola parada pode fazer muita diferença, né? Então o Cruzeiro realmente precisa olhar para esse aspecto com muito carinho. É um problema meio crônico, já vem aí no mínimo desde o ano passado, para não dizer antes disso, e muitas vezes em jogos como esse resolve o jogo, te traz a vitória, te traz os 3 pontos. Então acho que faltou isso ao Cruzeiro hoje, transformar o controle do jogo em ímpeto ofensivo e aproveitar melhor as oportunidades que criou, principalmente de bola parada.